Então tá, alô velhinho, eu sou Enderson, canal Producena, lugar onde eu comento filmes da visão de quem cria, na visão do roteirista, e hoje estamos num episódio, num vídeo muito especial, uma live, a primeira live oficial do canal, né? Uma vez eu tinha feito uma live, mas na verdade foi mais um compilado de outros arquivos, de outros vídeos do canal para testar. Hoje é live, mas ainda não é live porque não está sendo ao vivo, né? Ela está sendo postada alguns dias depois, porém este também é uma live pré-live, que vai acontecer uma live de verdade aqui uns dias. Mas antes de a gente entrar no assunto em si, aqui ao meu lado temos Matheus Castilhos, o cast do canal Cast, que vai estar comentando também os filmes de hoje, porque o assunto de hoje é uma live pré-Oscar. A gente vai comentar os indicados a melhor montagem, vídeos em termos de edição que a gente vai conversar aqui. Inclusive a gente já fez um podcast que eu acredito que já tenha saído quando sair essa live, não live, no canal, sobre os melhores filmes indicados ao Oscar. Então, para quem não sabe, provavelmente não sabe, acho que não tinha falado aqui ainda, o Cast também, ele é o cabeça aí de um podcast chamado Café na Taverna, falei errado, Café na Taverna, onde fala, apresenta aí, aproveita e já comenta sobre o café que a gente fez lá. Pois então, é um prazer inenarrável estar aqui. E sim, a gente tá nessa temporada do Oscar aí, fazendo um monte de coisas que envolvam o Oscar, inclusive o vídeo de hoje. E ontem, né, a gente gravou o que deve ir ao ar, que deve já ter ido ao ar, na real, no dia 6, na quarta-feira da semana, um programa que a gente fez um guia do Oscar de 2024. A gente explica alguns conceitos, como a premiação funciona, e depois comenta filme a filme cada um dos 10 indicados na categoria de melhor filme do Oscar desse ano. Então, se quiser dar uma olhada, vá lá em www.cafenataverna.com.br ou em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Maravilha, o vídeo de hoje tem uma sequência ainda preparando para o Oscar, né? Tanto que naquele vídeo a gente não trouxe spoilers, a gente apenas apresentou, conforme o que a gente já tinha assistido, um pouquinho da nossa opinião, cada um dos indicados ao melhor filme. E aqui a gente vai estar fazendo a mesma coisa, só que com os melhores indicados a melhor montagem, que não são muitos, né? Para indicados a melhor filme tinha uns 10, e hoje são 5, acho que é só 5. Exato. E que se repetem dos melhores filmes também, mas a gente vai estar abordando mais os tópicos de edição, da montagem, de modo geral, pós-produção, como a gente enxerga ele sendo importante ou não, ou melhor, a gente vai saber no dia mesmo. Aqui vai ser dia 10 de março, agora nesse domingo, a live começa às 7 horas, dando tudo certo, porque essa de hoje era para ter começado um pouco antes também, mas não deu tudo certo, mas agora parece que tá tudo certo. Não é só o paninho bonitinho aqui atrás, espero que a câmera não pare no meio do caminho, mas se for ver por trás, né, tem os vlogs que eu tenho gravado todos os dias, o Cinema Vlog, né, mostrando o cinema na visão, na minha visão dentro da vida real, nas coisas acontecendo, e aqui as coisas acontecendo na vida real, é um pano pendurado de qualquer jeito aqui, mas que deu certo, e a câmera e tudo, enfim. Essa é a live aqui, e vamos começar falando então sobre o primeiro filme indicado a melhor montagem. Não sei qual sequência tu quer falar, na ordem alfabética ou na ordem que a gente tem ali no... Cara, eu queria propor a gente tentar... Eu não sei quais são os filmes preferidos do Andrew, ele não sabe quais são os meus preferidos no quesito montagem, mas eu acho interessante a gente tentar começar fazer um top 5 reverso. Começar pelo que a gente acha mais, a montagem menos boa dessa lista desse ano, e depois pra gente com a qual a gente acha mais destaque. Se tudo der certo, a gente converge, se não, a gente vai acabar tendo uma discussão bem agradável sobre os acertos e erros de determinado filme. E se me permite, eu quero começar falando da montagem, que ela é a mais simples, a edição que ela é a mais simples, porque ela tenta emular uma edição clássica, uma edição na época do filme ainda, que eu tô falando dos Rejeitados, o filme Os Rejeitados. Vai seguir comentando ou tu só jogou no ar? Joguei no ar e vai pra ti. Então, realmente, esse é um dos filmes que eu mais gostei da lista do Oscar,
mas não necessariamente montagem, porque realmente ele não tem muito o que inventar. Ele tem uma sequência de fatos para mostrar algumas coisas mais a se destacar, mas nada tão fantástico, né? Ele é uma edição bonita, é uma edição que, como tu falou, ele imita um pouco antigamente, aqueles... Acho que, pensando algum que eu possa comparar, assim, mais ou menos, embora tenha muito mais fatos, eu me lembrei, veio à cabeça agora o filme do... Agora eu lembrei do filme, não lembrei do nome do filme, aquele Tom Hanks, que ele tá sentado no banco, é o... Forrest Gump. Isso, Forrest Gump. E ele mostra as coisas acontecendo ali. Então, em termos de que enquanto as coisas acontecem de forma natural, sem nada tão especial, ele não inventa, ele vai mostrando, ele vai devagarinho. Na verdade, esse ritmo é muito importante para o filme, porque o filme tem um ritmo. E se a montagem fosse mais rápida, mais doida, mais louca, e não daria a mesma sensação, né? Cada elemento do filme é pensado de uma forma para ser de certa forma, e se ele fosse diferente, se tivesse um ritmo mais louco, não funcionaria nesse filme, porque o que ele passa pra gente é justamente uma tranquilidade, uma paz, ver o que vai acontecer, né? É que como é um filme sobre pessoas presas, entre aspas, num local, a gente tem muito aqueles planos abertos, seja dentro da escola ou fora da escola. A gente tem muito aqueles planos abertos, aqueles panoramas na neve, já que é final do ano, época de Natal, e como ele puxa muito dessa vibe setentista, que a gente já comentou lá no café, ele tenta fazer as coisas na paciência. Então, um detalhe que esse filme tem que não é muito comum hoje em dia nas edições, nas montagens mais atuais, é que ele usa muito fade na transição. Então, muitas vezes, quando vai mudar de um lugar para o outro, ou de algum ponto da história para outro, ele não tem o corte seco, não, ele faz aquele fade in, fade out, bem suave, porque é para trazer essa leveza na narrativa, essa leveza no modo como a história está sendo contada. Essa questão dos planos abertos, mais do que contextualizar, é para mostrar que, assim, no meio de tudo aquilo, existe eles. Tão pequenos e tão isolados, naquele quadradinho que eles estão, naquele pequeno ponto, e eles precisam tirar vida, tirar transformação, tirar uma sequência daquele pouco que eles têm. Exatamente. E eu coloco essa montagem como a mais menos ruim, ou melhor, mais menos boa, porque é exatamente isso, não tem muito o que ser comentado. Você tem todos os pontos que a gente pode avaliar ou podem ser ditos sobre o roteiro, ou podem ser ditos sobre a fotografia. A montagem, ela pouco se faz presente nesse filme, porque ela não tá muito interessada. Você não tem cenas de ação, você não precisa de cortes, de ângulos diferentes, de muitas tomadas, é mais um filme bem, eu vou repetir muito esse termo, mas é bem setentista mesmo. É aquela história com aqueles personagens, então a câmera fica parada neles, a edição dá o tempo entre os diálogos para ver a reação de um, de outro, mas se dá sempre ao tempo de deixar as coisas acontecerem com mais leveza, com mais calma e serenidade, né? Porque eu até escrevi na minha crítica lá no Letterboxd que é um filme que traz aquele quentinho no coração, porque é realmente algo para acalmar. Pelo menos é assim que eu me senti quando começaram a subir os créditos. É porque o foco não é na edição, eles não precisam usar muito o recurso da edição para contar a história. É a história pela história, pelo que a gente está enxergando. Então eles precisam dar tempo para a gente sentir a coisa, para entrar naquele momento, naquela cena, mostra bem um lado, mostra bem o outro. Então, até mesmo na surpresa existe um momento de tu esperar para ver, ok, para onde vamos agora. Mas ele é muito bom, assim. E se fosse inventar muita coisa na edição, acho que a gente ia perder um pouco da... Ah, sim, com certeza. Bem, bom, no teu top 5, esse é o número 5. Esse seria o 5, deixa eu ver, assim. Falando só de edição, né? Só da montagem em si, não do filme como um todo. Eu acho que sim. Sim, da montagem. Eu acho que sim, acho que esse seria um 5. Quinto mesmo.
Quer falar qual seria o teu quarto pra ver se a gente tá batendo nas ideias? Eu acho que não vai bater, porque tu gostou muito desse filme, mas eu não lembro muito. Eu devia ter assistido uns pedaços, algumas coisas do Oppenheimer de novo, mas Oppenheimer é o próximo. Não. Eu vou sair, tá, tchau. Eu não lembro mais os detalhes. Eu acho que foi bom até, porque ele tinha que contar a história do Oppenheimer, né, de forma mais... sem se enrolar muito e avançar para os próximos tópicos. Mas eu não lembro muito dos pontos e destaques da montagem. Então, se tu puder dar sequência aí, talvez eu lembre um pouco mais. Cara, Oppenheimer pra mim, já que a gente tá invertendo tudo aqui, cara, Oppenheimer pra mim é meu top 1 dessa lista. Eu sabia. Porque o Oppenheimer, ele primeiro é aquela maluquice, aquelas coisas absurdas que o Nolan gosta de fazer, que é mexer com a linha do tempo. Ele fez isso em Amnésia, ele fez isso em A Origem, ele fez isso em Dunkirk, que o que é? Ele gosta de pegar uma história linear, que tem um começo, meio e fim, e começar a brincar com isso. Bota o meio no começo, o fim no meio, o começo no fim, e vai brincando assim. No Dunkirk, o que ele fez? No Dunkirk ele contou a mesma história, só que em um plano se passava um dia, em outro uma semana, em outro uma hora. E a gente vai acompanhando esses 3 planos do filme todo até que eles chegam no mesmo ponto final. No Tenet, ele brinca com o tempo dentro da própria narrativa, que é a questão da entropia, das coisas estarem sempre retornando e voltando nesse loop infinito, assim. A Origem também, cada camada do sonho tu vai ficando cada vez mais lento e o segundo fica mais longo e ele vai brincando com isso. No Oppenheimer, ele brinca em 3 timelines que são a criação da bomba atômica com o Projeto Manhattan, o julgamento às escondidas, aquela sessão encoberta que ele está sendo entrevistado depois, já que a guerra acabou, e o terceiro momento é muito mais no futuro, quando aquele senador, interpretado pelo Robert Downey Jr., está tentando incriminar o Oppenheimer. Então ele vai trabalhando essas 3 narrativas, inclusive essa parte do Robert Downey Jr. é em preto e branco para trazer uma outra mística, que é sobre a perspectiva desse personagem, enquanto os planos coloridos eram a perspectiva do Oppenheimer. Aí tu vai brincando com essas 3 timelines, e tu vai indo, e tu vai voltando, e aí de repente tu conta no passado dele lá na universidade, e de repente ele tá no Projeto Manhattan, e de repente já tá numa cena do tribunal lá, em preto e branco, bem no futuro, e aí volta pra aquela entrevista. E ele faz isso sem o filme se deixar se perder. É um trabalho inacreditável e exaustivo só de pensar em reunir tudo isso. Tu lê o roteiro. Um dos motivos da gente estar fazendo esse vídeo aqui é que eu e o Tavares somos editores. Nós dois editamos vídeos profissionalmente, ganhamos dinheiro editando vídeo. E a gente tem experiência em... Não tanto quando a gente queria, mas a gente ganha alguma coisa. E agora eu me perdi. Tá, que ele consegue... Tu lê o roteiro e aí tu... Exato. E aí eu, como editor, eu não consigo nem pensar por onde começar. Ia querer decupar as 30 horas de gravação que ele fez, sei lá, antes de começar a pensar como que eu ia organizar essa maluquice. Oppenheimer, pra mim, ele é uma perfeição em questão de montagem, porque ele faz tudo isso sem deixar o filme cansar, sem deixar o filme ficar estufado. Eu, pelo menos, saí da sessão de Oppenheimer lá atrás, no ano passado, sem com aquela sensação de que, putz, o filme tem 20 minutos mais do que precisava, ou aquele segmento no meio tá muito estufado. Como ele vai brincando com essas narrativas, o clímax tá no ar o tempo todo, porque mesmo da metade final do filme, quando já passa a criação da bomba atômica, tu cria um segundo clímax, que é a respeito deles estarem tentando aliar o Oppenheimer ao comunismo e tentar tirar os direitos dele, e tentar cercear a liberdade dele de poder educar nas universidades. Então é um segundo clímax e fica aquela tensão, será que os caras vão conseguir? Será que vai ter testemunha pra isso? Será que vai aparecer alguém pra falar a verdade? E aí fica aquela tensão, e porque ele é, ou porque ele não é, porque ele deixa de ser. Cara, eu não consigo, eu discordo olha, em todos os sentidos. Pra mim, Oppenheimer é o
a edição do ano de 2024. Eu aposto que ele deve ganhar pela força que ele tem tido nos bastidores e, pessoalmente, seria o meu voto. O problema é que eu lembro do filme o tempo suficiente para eu gravar ele, embora eu tenha o roteiro, que aí o roteiro já me lembra de alguns pontos. Depois que eu gravei, aí já eu esvazio a mente, o buffer do meu cérebro, para poder meter outro filme para dentro. E às vezes são 6, 8 vídeos que eu gravo no canal e eu assim, tá, concentra nesse, lembra. O ruim quando é uma sequência, né? O Pânico 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho que gravar os 4 no mesmo dia. Eu penso, tá, aquele fato aconteceu no 2 ou no 3? Tem perigo de eu misturar os dois ainda. Mas quando a gente assiste um filme, tem muita coisa para dizer. Nos vídeos eu tento condensar para não ficar gigante o vídeo. Só que eu preciso assistir mais de uma vez, né? Gostaria que tivesse mais tempo para eu assistir o filme uma vez, depois assistir de novo, assistir na visão de quem escreve, assistir na visão de quem edita, assistir em cada visão, assim. Então, eu não lembro muito de Oppenheimer mais. Eu lembro de alguns pontos que tu foi falando, realmente tinha a parte do julgamento dele sendo julgado na salinha lá por um monte de gente, pronto para cair lá. Afinal, queriam que ele criasse a bomba atômica, legal, agora tu é o cara, agora tu criou a bomba atômica, tu matou todo mundo, não, agora tu é o culpado. Agora tu é o problema de tudo. E o Einstein tava lá na volta, dizendo, eu fiz nada, eu só criei o cálculo, eu te viro agora com essa história. Eu acho o final do Oppenheimer... Esse Oscar, ele é engraçado. Eu vou falar bastante disso na live no domingo. Esse Oscar, ele é engraçado porque tem vários filmes com finais retumbantes. Eu amo o final de Oppenheimer, porque tu cria aquela conversa deles, do Einstein com o Oppenheimer, logo no começo do filme. Só que tu tá vendo sobre a perspectiva do personagem do Robert Downey Jr. Então tu não sabe o que eles falaram. E aí depois, lá no final do filme, depois que tudo já acabou, tu volta naquele momento pra tu ver o contexto daquela conversa, e aí tu entende, tu fecha o filme com a trilha, com a atuação do Cillian Murphy e com a edição certeira que fecha o filme com chave de ouro. Desculpa, Tavares, desculpa, Andrew, eu não consigo nem cogitar colocar Oppenheimer em 4º lugar nessa lista. Sabíamos qual é o teu primeiro lugar, né? A gente pulou do 5º pro 1º. Bom, então, olha um outro aí. Posso falar do meu 4º lugar? Fala o teu 4º lugar. Cara, o meu 4º lugar, infelizmente, questão de montagem, questão de edição, vai ter que ir para Assassinos da Lua das Flores. Acho que é meu 3º lugar também. Olha a moto. Ei, maravilha. Mora na esquina. E pior que eu deixei meu Oscar lá no quarto, devia ter trazido. Mas outra hora eu pego ele. Vou pegar no primeiro. Assassinos da Lua das Flores. Já é um nome difícil de falar. Mas em um filme grande, assim. Eu acho que... Grande. Maior filme da lista. Ele também merece estar nessa lista de edição, justamente por isso, porque para gente conseguir organizar um filme de 3 horas e meia de uma forma que consiga entender e tudo mais, certo que ele não misturou muito as coisas, né? Ele foi seguindo ele foi seguindo a linha da história mesmo, mas é muito conteúdo, muito fato. Então tem momento que tá lá no... Olha, a minha dificuldade de lembrar dos nomes agora. Na hora, às vezes até terminou o filme eu penso, qual era o nome daquele personagem mesmo? É o carinha do Leonardo DiCaprio lá. Às vezes tu mostra o que tá acontecendo com ele, na família dele, às vezes por fora o que tá acontecendo com os índios. E vai trabalhando todo o contexto do que vai acontecendo. Mas a maior questão ali é ter muita história, muitos momentos para serem apresentados. Mas também não inventa muita coisa, né? Ele traz algumas coisinhas a mais ali em termos dos índios. Lá no início colocou um pouquinho de slow motion só para dizer assim, olha, essa é o grande problema de tudo. O petróleo. Esta é a jossa que causou todo esse filme. Mas fora isso, acho que teve alguns momentos mais rápidos também. Né? Tem uns usos interessantes de slow motion ao longo do... Não digo ao longo do filme todo, mas em alguns momentos. Eu me lembro muito quando o personagem do Robert De Niro, ele queima a fazenda, e aí tu tem aqueles planos dele olhando
o campo todo pegando fogo, e aí tu tem aquele plano bem distante, com os cavalos desfocados, naquele slow, com as labaredas subindo. Em questão de montagem, eu também lembro aquela cena do assalto do banco, que o personagem do Robert De Niro ele incrimina por aquele outro personagem que eu não sei o nome, e roubar o banco, só que era uma armação pra ele ser capturado. Aí tu tem toda uma vibe meio estilizada do assalto. Uma coisa que eu gosto muito dos filmes de Scorsese, principalmente dos últimos, 20 anos, ele gosta muito de usar uma grua, né? Porque muitos planos de Scorsese, tu começa lá em cima e a câmera vem descendo e se aproxima e entra dentro da casa. E aí eu não sei dizer o quanto disso aquilo tá na montagem por mesclar cenas ou o quanto daquilo tá na filmografia, na fotografia, no design de produção, se aquilo é realmente um take único. Mas o meu problema com Assassinos da Lua das Flores é que eu acho que ele é um filme que ele precisava da montagem mais presente, principalmente porque é um filme que ele se passa ao longo de algumas décadas. E muitas vezes tu não percebe que as décadas estão passando. Em vários momentos eu me peguei assistindo o filme, e aí cortava de uma cena pra outra, e de repente o personagem do Leonardo DiCaprio já tinha 3 filhos. Eu, o quê? Ah, tá, então, beleza. É isso que indica que passou uns 5 anos, sei lá. Então eu acho que talvez assistindo uma segunda vez, fazendo uma revisita, eu consiga perceber legal, entender melhor, né? Mas da minha primeira experiência com o filme, eu fiquei diversas vezes confuso em que ano estávamos, quanto tempo havia passado. Mas, cara, de novo, não tem filme com edição ruim nessa lista. Então, essa coisa de colocar um top 5 é só pra ordenar, pra fazer graça pro vídeo. Mas eu coloco ele em 4º lugar na minha lista. Meu cérebro é ruim. É que eu não assisti nenhum dos filmes pensando assim, ó, a edição. Eu sempre penso, o que eu posso falar da história, da roteiro, da mensagem. Então, no próximo Oscar, ano que vem, eu vou prestar mais atenção. Também são 5 filmes. Minha cabeça, tô puxando o cérebro aqui, tá? O que mais aconteceu. E se eu tivesse o filme aqui pra eu ir passando algumas partes, eu ia conseguir puxar melhor mesmo. Não tem. Então é isso, nada mais declarar sobre as edições do Assassinos da Lua das Flores. Eu sei que ele é um filme bem colorido, né? Ele traz bastante a questão da cultura através das cores também, é típico dos índios, que tem em todo o tempo. E que, se eu não me engano, tem algumas partes ali que, mais do final, principalmente do julgamento lá das celas, que é uma coisa mais fria, mostrar que, tá acabando o reinado de vocês aí. Os índios provaram que tem uma coisa errada. É que não tem muito o que destacar, porque não é uma edição que se destaca dentro do próprio filme, mas não tem o que criticar, porque, é simplesmente Thelma Schumacher, uma das maiores editoras da história de Hollywood, 8 vezes indicada ao Oscar. Ela não tá aqui pra brincadeira, com os seus 84 anos, trabalhando absurdamente bem, parceira do Scorsese há anos, inclusive. O melhor trabalho dela, eu acho que é o Lobo de Wall Street. Se eu não estou errado, ela que editou, né? Bem, será que eu estou cometendo uma gafe? Gafe é bom. Que é chique, a gente comete gafe, não comete erros. Não, ela que editou. Então, cara, sei lá, ela sabe como montar o filme, ela sabe como seguir uma narrativa, ela sabe como deixar o filme não cansar. Um filme de 3h30 que eu não cansei vendo. E isso é mérito da edição. Muito, muito. É isso aí, uma coisa que eu falei no vídeo também. E tu assiste, eu comecei assistindo de noite, mas eu só parei porque já era tarde. Eu não ia conseguir assistir um filme de 3h30 a noite toda. Mas quando eu acordei, eu fui assistindo e não me senti cansado, né? Eu consegui assistir ele como se fosse um filme de 2 horas,
normal, um pouco menos. Ele fluiu bastante para toda a história que ele se propunha a contar. Exato. E é o que dá pra falar, por exemplo, uma cena que mostra como um bom montador sabe o que tem que ser mostrado na tela, é naquela conversa na mesa lá na casa do tio do personagem do Leonardo DiCaprio, que ele vai contar, não, que a gente vai ter um outro filho, e aí tu não tá interessado e nessa época a mulher dele já tava doente, e aí tu não tava interessado em ver a reação da esposa ou do próprio Leonardo DiCaprio, tu tava interessado em ver a cara tava interessado em ver a cara do De Niro. Então a câmera ela fica no De Niro enquanto o Leonardo DiCaprio vai falando, porque é ele que tu quer ver, é a reação dele que tu quer ver. Então não corta de volta pro Leonardo DiCaprio, fica nele até ele terminar de falar, pra tu ver todos os nuances no olhar que o De Niro tá olhando de volta. Pra gente sentir a manipulação e assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Tem que botar esse guri na trilha. Então, mas acho que era isso. Então ficou. Deixa eu ver, o teu top 5 agora tá Os Rejeitados, Oppenheimer, Sacrilégio e Assassinos das Ruas das Flores, né? Sim. Então qual que é o teu segundo lugar, pra ver se bate com o meu terceiro lugar? Pobres Criaturas. Pobres Criaturas. Tá aí, concordemos. Pobres Criaturas é um filme que é feito de arte 100%. Então, digamos que na sequência não tem tantas coisas assim, mas ele tem outros elementos que ele é utilizado. Então, saber a hora de utilizar ali tem um pouco da direção de arte, de direção de fotografia nisso, não só da montagem, né? Mas tem as lentes grande angular, tem aquela coloração toda do filme, tem também, obviamente que o que ele mostra no início do filme, o que ele mostra no final em relação ao que acontece com a Bella, né? A gente vê e pensa alguma coisa, quando a gente assiste, quando eu comecei a assistir, pelo menos eu pensei, ela em algum momento vai se atirar da ponte e vai tirar a vida dela. É com o tempo que eu fui percebendo que, na verdade não, na verdade ela realmente se atirou da ponte no início e ela tá ali porque ela foi ressuscitada pelo Dr. Maluco. Então, ele conseguiu gerar uma expectativa na minha cabeça no início que foi criada uma quebra de expectativa e viu, não era aquilo que eu pensava, legal, vamos ver onde é que vai tudo isso. Vou dar uma sequência. Mas ele é muito bonito e no caso ele vai também, se eu me lembro bem, aquela coloração doida do início, ela vai se perdendo durante o filme, porque no final vai voltando até ficar tudo normalzinho, bonito, uma cor mais certa, mais ajeitadinha. É como se assim, ela tá num mundo estranho, aquelas cores estranhas, e aí depois ela vai tendo mais clareza do que ela tá vendo, e vai tomando as decisões dela, e vai entendendo o mundo, construindo o mundo conforme a visão dela. Pobres Criaturas, ele tá em terceiro lugar na minha lista porque tem as mesmas qualidades desses últimos dois filmes que o precedem, só que pra mim a edição ela se destaca mais muito pelo uso dela aliada à trilha sonora. Então, os cortes, a cena, aquele uso daquele zoom que parece zoom digital, tá ligado? Que às vezes tá num diálogo e aí corta pra cara do William Dafoe e dá aquele zoom na cara dele, meio que manual, mas parece aquele zoom digital que tu pega no Premiere e só cropa a imagem. E é característico dos filmes bem antigos, né? Dos primeiros filmes. Sim, sim. Mas acho que o destaque pra mim, mais na montagem de Pobres Criaturas, é a forma como o lúdico vai perdendo a sua magia e vai ficando... não diria realista, porque não é um filme realista. Tem uma máquina na barriga do William Dafoe. O filme não é realista. Mas ele vai ficando mais concreto ao longo que o filme vai passando. E isso eu acho que é um mérito
claro, design de produção, direção de arte, fotografia, direção. É um combo, assim, que acaba dando esse efeito no filme. Mas eu acho que a montagem, ela tem um aspecto central nessas qualidades também, muito pelo timing como as coisas acontecem. Ao decorrer do filme, vai deixando de ter aquele exatamente como tu falou agora, aquele teor de filme mais antigo, com aqueles cortes mais demorados, com aqueles planos mais abertos, e vai se tornando cada vez mais parecido com uma edição que a gente tem hoje em dia, eu diria. Que é um corte mais dinâmico, corta pra um que tá falando, corta pro outro, e aí tem aqueles times bem de piadinha, tá ligado? Que às vezes tem uma frase solta e aí corta só pra ver a reação e já volta pra pessoa. E isso é algo muito mais do cinema moderno do que do cinema clássico. E isso eu acho que é um mérito da montagem que vai desenvolvendo ela mesma ao longo que a própria Bella vai se desenvolvendo. Que é um modo de meio que conversar com a narrativa como um todo. Sim, ela vai saindo do mundo das maravilhas, né, onde tudo é estranho nesse caso, né, e vai ficando um pouco mais... Não deixa de ser estranho, mas ela passa a aceitar e entender aquela estranheza e o lugar dela nesse universo todo. Exato. Então, qual o seu primeiro lugar? Acho que não... Qualquer um pode adivinhar, né? O único filme que restou da lista, que é o meu segundo lugar. Peraí. Não, eu ia pegar o Oscar agora, mas eu tô ligado, conectado a um microfone que tá dentro de mim, e se eu tiver que sair não vou conseguir pegar. Domingo eu pego. Então, primeiro lugar pra mim, segundo lugar para o Matheus, é Anatomia de uma Queda. Um filme complexo, filme com muita informação, e para mim ele ficou em primeiro lugar justamente por isso, para organizar e para mostrar essas informações todas para nós. Ele precisou de alguém com muito trabalho, porque ele tinha que, inicialmente era mais a cena do que aconteceu ali, mas quando começa a enrolar e a gente vê assim, tá, tem algo que não sabemos, então ele começa a trazer todas as outras realidades. A realidade do que o pessoal tá ali estudando para ver o que aconteceu, aí daqui a pouco o tribunal, aí daqui a pouco alguma coisa que eles estão falando no tribunal, mas que aconteceu lá no passado, a partir de uma gravação, de alguma outra coisa. Daqui a pouco já é um momento ali da casa, e construir isso e tudo funcionar essa é a música do esse é o nome. E tudo isso para funcionar na narrativa, né, precisa de bastante tempo para te monta o que vem depois do que, o que eu preciso destacar. Ali tem alguns zooms também que eles dão uma lente para destacar alguma coisa. Isso aconteceu aqui, desse jeito, aquele outro. Embora seja da fotografia também, provavelmente eles tinham outras escolhas de não usar esse zoom, outros ângulos que eles podiam utilizar ou não. E ali eles tiveram que escolher pontualmente, né, em que momento eles iam deixar-se usar o zoom, destacar naquele outro, mostrar mais isso, aquilo. E ele também tem uma cara um pouquinho mais natural, um pouquinho parecido com um documentário, uma coisa mais realista, que nos põe ali dentro de, assim, poxa, uma situação real, é como se tivesse acontecido mesmo, estivesse assistindo ali. E também é de uma outra... Ele é estrangeiro, né? É francês, então ele precisa mostrar um pouco desse contexto, dessa cultura, desse jeito das pessoas terem. Em alguns momentos tinha ali uns planos fechados para mostrar aquela coisinha, olha, eu estou te culpando, tu fez isso, é verdade ou não é? Um pouco... No tribunal mesmo não tinha muitos planos abertos, como se tivesse tudo tenso o tempo todo. E é muito bom, né? É muita informação, muita coisa, muitas informações faladas, e aí tu poder colocar tudo isso sem ficar repetitivos, de forma que a gente consiga entender e assimilar, precisa ter muito trabalho. O que me chama a atenção no Anatomia de uma Queda é logo no começo do filme, quando a gente tem aquela cena com o que isso, obviamente, que é fruto do roteiro, fruto da direção, fruto da narrativa que ela está construindo, mas também é um mérito muito grande da edição, que é aquela
aquele rap que tá altíssimo tocando no andar de cima, e a gente quase não consegue ouvir o que os personagens estão falando. E aí depois, quando ocorre e ele se joga, ela mata ele, não sei, o filme não dá a resposta, mas mesmo assim na cena que tá lá o filho abraçado na mãe e ela ligando pra polícia, e aquela câmera vindo de cima, e o rapzão pegando, e aí corta lá pro sótão, né, o porão, sei lá o que fica em cima. Não, sótão. Fica só lá um take daquela janela com a janela aberta e o MacBook dele lá na caixa de som parado, assim, e aí corta de volta pro plano do cara todo ensanguentado no chão, assim. E isso é muito um fruto dessa montagem muito assertiva. Eu gosto também como muitas vezes a narrativa se utiliza de entrevistas, aí então tu tá tendo toda aquela progressão narrativa e um filme bem certinho, com aqueles planos, aí de repente corta pra um plano de entrevista, que tá o cara dando entrevista com 1 milhão de microfones na cara. Ou no próprio tribunal, como tu falou, seria muito fácil tu tentar... que como é um tribunal, tu tem muitas pessoas que estão reagindo ao que está sendo mostrado. Então tu tem o promotor, tu tem a advogada de defesa, tu tem o advogado que tá ajudando ela, tu tem a própria acusada, tu tem a juíza, tu tem o guri que tá lá no pessoal que tá olhando, tu tem muitas vezes a testemunha. Então seria muito fácil tu ficar cortando de um pro outro pra tu pegar a reação de todo mundo, mas eu acho que tem uma certa sensibilidade do editor, que ele sabe quem a gente realmente precisa ver em cada momento que está sendo mostrado, como quando ela confessa que ela traía regularmente regularmente não, mas traía o marido. Primeiro take é ela confessando, e aí depois corta pra cena em cima do ombro do guri, e ela olha pro guri com vergonha, e aí depois corta pra cena dele olhando pra baixo, e aí depois volta pra ela, desviando o olhar dele, e aí volta pro promotor que fez a pergunta. Então essas nuances que não é nada muito absurdamente complexo igual um Oppenheimer, mas é uma sutileza assim que necessita de uma qualidade técnica que muita gente não conseguiria fazer. E também tem os momentos que é o que está acontecendo ali real, e tem os momentos que é para parecer um pouco mais documentário mesmo, tipo, olha só, estamos dentro da sua casa analisando as coisas todas, aí o videozinho mostrando os testes do boneco sendo jogado lá de cima, para parecer uma coisa assim, um videozinho gravado de antigamente, foi colocado ali. Ou quando o guri tenta fazer o teste de audição para ver se ele conseguiria ouvir uma briga, qual o volume de voz que eles teriam que estar discutindo. E aí volta aquela música, aquele rap altíssimo do começo, e aí fica naquele loop. Cara, é uma montagem muito boa mesmo. Era 50 Cent, né? Você tá... Na França eles estão ouvindo 50 Cent a toda altura, né? A gente reclamando dos vizinhos da favela aqui, né? Velho. Estava sozinho, né? A única casa no meio da neve. Podiam. Isso. Esses são os 5 filmes indicados ao Oscar, a melhor edição. Exato. A nossa ordem de melhor, pior, menos ruim, menos bom. Tirando o Oppenheimer, a nossa lista tá igual. É que eu não lembro. Se o meu cérebro não lembra. Preciso fazer maratona vezes há muito tempo. Queria poder ter mais tempo, mas o canal não tá monetizado ainda, não tô recebendo dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu podia passar o dia inteiro assistindo filme, né? Vai chegar. Foi um excelente teste, assim, fazer essa live, conversar. Acho que eu me sinto um pouquinho mais confortável para fazer outras lives, outros assuntos um pouco mais extensos, porque os meus vídeos eu tento fazer eles entre 10, 15 minutos, um mais longo ali vai 18. Já cheguei os primeiros vídeos comentando filmes ali a 20 e tantos, quase meia hora de filme. Eu pensei, não, só não vai assistir isso aí. Vai ser numa live, né? A gente tá pra isso. Então, muito bom estar aqui com o Matheus. Eu não sei se tem alguma coisa mais a declarar, alguma consideração geral. Cara, eu acho que no geral a gente não tem nenhuma aberração, como teve aquele ano que Bohemian Rhapsody não só foi indicada, como ganhou.
Melhor edição, aquele filme que, apesar de ter os momentos musicais bons, é um desastre em todo o resto. Quando não tá tocando música, a edição é muito ruim. Mas não vamos falar dele agora. Eu acho que os 5 filmes são muito bons, assim, qualquer um dos 5... qualquer um dos 5 não seria um absurdo ganhar. Seria um absurdo dentro da própria lista, mas num contexto geral, todos são ótimas edições. E, cara, eu falei isso, né? A minha aposta imparcial, no caso de quem eu acho que vai ganhar pelos votos da academia, eu acho que é Oppenheimer. Eu acho que Oppenheimer deve varrer as categorias técnicas. E a minha aposta pessoal é Oppenheimer. Eu acho que é a melhor edição do ano. E era isso, dia 10 a gente vai estar aqui vendo, dando uma conferida. Eu também gostei desse modo que a gente conseguiu gravar, ficou legal. E vamos ver, né? Vamos ver se tem planos, projetos que talvez saiam do papel. Temos vários projetos aí pra esse ano, muita produção de conteúdo. Falta tempo pra gente fazer tudo, mas a gente vai dar um jeito, a gente vai se arregaçar pra fazer. A palavra do sul aqui eu acho que é mais utilizada. E, bom, temos favoritos esse ano no Oscar, né? Então, Oppenheimer e Barbie, as chances que eles vão ganhar muitos desses Oscars aí, justamente pelo quanto eles apareceram. Mas, ainda assim, tem muitos casos isolados aí que eles não estão, que outros filmes vão conseguir um espacinho também. E vou ver o que acontece, né? É tudo uma surpresa, a gente pode estar achando uma coisa aqui, outra coisa lá, mas quem vai decidir são aqueles caras lá que tem o seu próprio conceito, critério, e vamos ver o que acontece. Como eu já falei em outros vídeos, ou acho que foi no podcast só, talvez, é a primeira vez que eu vou parar para assistir o Oscar, para ter a paciência de chegar lá e ver. Então, eu nunca assisti o Oscar, vai ser a primeira vez que eu vou ter essa experiência. Sempre vi uma partezinha aqui, outra lá, mas nunca parei assim, vou assistir o Oscar, né? Até porque antigamente era no canal TV fechada, não sei o quê, hoje tem em streaming e tudo mais. E onde é que vai estar mesmo? Vai estar no Max e... Cara, a Warner é que tem os direitos de transmissão, então na TV fechada vai estar na TNT, nos streamings tá no streaming Max, né? O antigo HBO Max, que agora é só Max. E deve passar na Globo, mas eu não sei se esse ano eles vão passar ao vivo ou se vai ter aquele delay de 3 horas e aí eles passam na madrugada. Acontece. E, cara, fazendo aqui o trabalho do senhor, se quiserem ver mais comentários, né, além do próprio Café na Taverna lá, que a gente já comentou no começo, o próprio Andrew aí, ele vem resenhando praticamente todos os filmes das principais categorias esse mês todo e ao longo do ano passado. Então, se quiser dar uma olhada mais detalhada em cada filme, na opinião dele, e se quiser dar uma olhada nas minhas opiniões, eu tenho lá o meu Letterboxd, letterboxd.com/aquelecast, que é onde eu escrevo sobre tudo que eu assisto. Todos os filmes que eu assisto, pelo menos um parágrafo, eu vou lá e escrevo, e nessa temporada de Oscar eu tenho feito uma crítica de cada um. Então, se quiser dar uma olhada na minha opinião sobre diversos filmes que foram indicados nessa temporada, tanto da categoria principal quanto das outras, dá uma conferida lá que tem bastante texto para ser lido. Maravilha, eu não trouxe todos os filmes aqui pro canal, mas como eu declarei o mês do Oscar, então terças e sextas, ao invés de entrar os vídeos convencionais, eu trouxe sempre filmes do Oscar, e essa semana tá entrando os 2 últimos. Então, além de fevereiro, foi a primeira semana aí de março também, entrando nessa semana Anatomia de uma Queda e American Fiction, que se der tudo certo, esse vídeo vai estar entrando na quinta, então amanhã vai estar entrando American Fiction. E aí nesse domingo, às 7 horas, mais ou menos, se der certo, a gente vai estar aqui juntos novamente. E isso aqui é ao vivo, para comentar o Oscar, né? Não vai aparecer o Oscar aqui, mas a gente vai estar assistindo e comentando. Nossas faces vão estar aqui. E aí e conversando com vocês, né? Porque algo que a gente não pode fazer aqui, né? Algo que a gente não pode fazer aqui é conversar com vocês que estão assistindo. Então, se quiser colar junto com a gente lá e dar uma olhada no que esses 2 editores têm para falar do Oscar, só cola lá que a gente vai falar de todos os filmes com detalhes, com spoilers, dando as nossas opiniões conforme a gente vai assistindo a cerimônia. Todos que eu assisti, né? Tu conseguiu assistir os curtas ou não? Ainda não peguei, eu vou deixar pra ver na reta final, assim, porque, cara, todos os curtas juntos devem dar 1h30 no máximo. E a maioria tá disponível no YouTube de graça.
Ué, então tá. Comenta aí embaixo aí da live, desse videozão que eu postei aí. Se tu assistir algum desses filmes, se tu vai assistir depois que for terminar o Oscar, né? Se tu vai assistir o que venceu, se tu vai assistir todos aí, o que tu acha? Na tua opinião, quem é que vai vencer em cada categoria, especificamente nessa categoria de montagem e também de melhor filme, né? Que eu acho que é a primeira categoria que alguém para pensar e decidir. E eu acho que é isso, né? A gente pode ir encerrando. Quanto tempo deu? Tu consegue ver aí, não? Deu 45 minutos. 45 minutos, nem foi tão longo assim. Um videozinho tranquilo de assistir. Espero que tu tenha assistido até o fim aqui com a gente. E não só esse, mas os outros vídeos também. Ajuda a assistir todos os vídeos até o fim, porque o YouTube tá me pedindo isso. Diz pro pessoal aí pra assistir até o fim, que eu quero ver o interesse deles, né? Pro canal poder crescer, te inscreve. Tem vlog aqui todos os dias desse ano. É um desafio de 366 dias falando da vida, do cinema, de tudo mais aí. Por trás do que acontece aí do cinema, da gente que pensa, que vive. E só porque a gente tá no YouTube não quer dizer que a gente é um cara cheio de dinheiro, que vive aí em lanchas, em praias, mulheres, dinheiros, iates, né, como diz o Pica-Pau. A gente sobrevive, né? Mas a gente faz o que ama, a gente gosta de arte, de cinema, de criação, de roteiro, de montagem. Espero que vocês também possam estar participando aqui com a gente. Então, se despede aí antes de eu fazer o fechamento aí. Obrigado todo mundo, as recomendações de sempre, meu podcast, cafenataverna.com.br, meu canal vai estar na descrição do vídeo, provavelmente, youtube.com/caststudio, é um canal que não tem nenhum compromisso, nada de preciosidade. Ele eventualmente tem um vídeo que eu quero falar de algum tema, quero falar de algum filme, quero falar de alguma coisa que eu vivi, experimentei, é lá que eu vou falar. Então é um canal pra eu brincar, eu gosto de fazer isso, eu gosto de falar isso, né? É um canal onde eu brinco com o que eu quiser a respeito do audiovisual. Então, se quiser dar uma olhada, já tem alguns vídeos, alguns mais antigos que eu não curto tanto, uns mais recentes que eu já acho melhor, dá uma olhada lá. E o meu Letterboxd, né? Se alguém quiser dar uma olhada lá nos filmes que eu tenho assistido e que eu vou assistir enquanto o site estiver no ar e eu conseguir ainda escrever nele, só dá uma conferida lá que eu sempre tô atualizando a minha lista cinéfala de filmes. Se alguém quiser te chamar para algum trabalho de edição, site, alguma coisa. E se quiserem me contratar como editor, estou disponível, às vezes. Basta entrar em contato lá em mateuscastilhos.com.br, que dá uma olhada no meu portfólio, e só chamar no e-mail, no WhatsApp lá, que tá tudo lá no site direitinho. Maravilha, vou deixar na descrição aqui também esses contatos todos do Matheus, de vocês, o meu vocês já sabem aí, né? Tem o Instagram do Producena, principalmente, tem o TikTok, tem o Quai, tem essas redes menores aí, mas o importante é vocês estarem aqui junto, assistindo todos os vídeos e comentando, né? Alguns comentam, eu queria que mais pessoas comentassem, interagissem. E tem um outro vídeo que eu gravei com o Cast aqui também, que foi quando a gente foi retrasado no Anime Extreme, ano passado a gente acabou não indo. A gente vai esse ano ou não? Então, não sei. A gente nem conversou sobre isso ainda. Pode ser que sim. Vamos ver, eu vou tentar entrar em contato com eles, se vocês não querem me chamar para fazer uma entrevista lá. Olha o Andrew do canal Producena, né? Se tu conseguir a entrada grátis, já é maravilhoso. Já é muito maravilhoso. Então tá, isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pelo teu gostei, pela tua interação aqui embaixo. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, a live até aqui, te inscrito no canal e também seguido aí o nosso amigo Cast. E te vejo no próximo episódio, na próxima live do nosso canal Producena.